preocupava e agora eu consigo me preocupar só com o Vasco. É isso que é o detalhe. Vamos lá. Vamos entrar nesse assunto Vasco da Gama. Tá te preocupando o Vasco? Pode olhar o celular, não tem problema não. Ô, Wellington, eu tenho conversado com muita gente sobre Vasco. Eu conheço pessoas seríssimas que estão ali à frente dessa gestão, que eu cito o Paulinho Salomão, que é como se fosse um filho para o meu sogro. O ministro Luiz Felipe é um dos melhores amigos do meu sogro. E é engraçado que você chama o Paulo César Salomão Filho, que eu convivi De com Paulinho. o pai. De Paulinho. É, porque meu que- sogro, a família toda, todo mundo chama ele de Eu Paulinho. vi ele chegar criança. Mas é um monstro e menino. tal. Não, é fantástico. Eu tenho o Cristiano, que é meu amigo de infância, já contei a história. Moramos aqui na mesma rua, aqui no mesmo andar. E, pô, o pai dele, seu Luiz Carlos, é um vascaínaço. Então, eu quero deixar agora claro uma coisa aqui que o teu canal vai servir para passar isso. Eu tenho duas perguntas Tá, cabeludas para você. eu quero passar o seguinte, torcedor vascaíno, quem virá e falar, porque a gestão na parte financeira, burocrática, é ruim, está sendo injusto e está sendo leviano. Eu jamais fiz isso. O que eu sempre fiz... Ou seja, a política A gestão- financeira do Pedrinho tá legal. Não, eu não tenho como julgar, porque a gente não tem tanto acesso ao que está acontecendo. Mas o que é divulgado... Como eu não tenho, ninguém tem. Aí a gente, o Essa que é uma é reclamação. divulgado, agora saiu aí um balanço que o pessoal fica... Mas, ô Wellington, olha só, eu sou torcedor, certo? Sempre fui torcedor do Vasco, sou sócio proprietário, sou empresário, entendeu? Graças a Deus a gente de família tem uma empresa de 70 anos sem problema nenhum. Cara, eu falo sobre o meu amor maior, que é o futebol, certo? Então, hoje, eu quero deixar aqui claro aos teus seguidores que todas as minhas críticas são a gestão do futebol. Porque, o Zé é político. Não, mas eu não concordo com o Felipe entregando o futebol do Vasco. E está aí provado aí que a gestão do futebol é pífia. E aí, por mais que se faça uma gestão exuberante da parte financeira, o dinheiro que se gasta errado no futebol, e foi gasto errado, isso aí, por A mais B, todo mundo foi gasto errado, muito mal. A gestão Isso futebolística... e não é pecado, porque às vezes você aposta num jogador e ele não acontece. Ô Wellington, isso é do futebol. Isso é do futebol. Agora, percentual de erro... Vem cá, rapidinho, deixa eu contar uma historinha. Eurico foi contratar o Leonardo do Sport Recife. E trouxe o Juninho Pernambucano. E contrapeso trouxe o Juninho. O Juninho é que foi o cara. O Leonardo era um grande artilheiro do Nordeste. É verdade. Infelizmente já não está mais entre nós. Não já está entre faleceu. nós. E quem aconteceu? Quem tá nas músicas do Vasco? Juninho Pernambucano. Né? Um abraço, Juninho. O futebol tem dessas coisas. Agora, o que eu falo? O futebol, ele faz parte do financeiro. E quando você erra muito, No você futebol, não tem o resultado. Quando você não dá tem o prejuízo. resultado, você tem prejuízo. É. Hoje, o Vasco em gastos é um dos clubes que mais gasta no Brasil. Você sabia disso? Não. O Vasco está ali entre os top 8, Você 6 está falando em termos de folha. de folha. Tá. O Flamengo eram 25 milhões, depois, se não me engano, o Palmeiras com 18. Parece que o Vasco estava em 15. Então, Aí vamos ser justos com o presidente Pedrinho. É uma luta dele para reduzir. tudo bem, mas é para reduzir. Mas aí quando ele traz Lloyd Augusto, qual o preço que todo mundo fala aí? 3 milhões de euros a compra, com mais o salário, sei lá, 500 mil. Aí vem o Garré, 2 milhões e meio de euros, com mais o salário, que fala aí que é na mesma casa. Aí o Maxime, que é 1,5 milhão de euros, com mais o salário. Aí o Jean Davi, 1,5 milhão de dólares.
Mais para cima, mais para baixo, eu tô querendo ser justo. É um São dinheiro que não investimentos- retorna para o São Vasco. investimentos que não deram certo. Não retorna. Não retorna. Então, se você está fazendo uma coisa que eu não posso avaliar, que você me pergunta, eu não posso dizer que eles estão fazendo certo ou errado. Porque a gente não tem É o que ao você, pé da situação. É o que você ficou sabendo. Você não está. Não, eu não vou julgar Você não o tá que eu dentro não do vejo. problema. E quem Perfeito. julgar o que não vê, está sendo leviano. Concordo contigo. Mas o futebol, eu sou do futebol. Quantos anos você me conhece no meio do Meu futebol? Deus do céu. Então, eu tenho o direito de falar. Tá fazendo besteira. Aí, olha só. E se ficar bom, você vai falar. Pô, vou bater palma. O Nuno foi uma boa contratação? Boa caramba. contratação. Tá longe de ser um craque, mas foi um achado. Mas Encaixou, ajuda. O Coutinho melhorou de rendimento com a chegada dele, melhora pro Verratti, que tem uma outra opção do Piton, além do Piton, para cruzar a bola pro Verratti. Então a gente que é torcedor, a gente torce para a coisa dar certo. Agora, quando foi feita a contratação do Thiago Mendes, um jogador, olha só, eu não falei que tinha sido boa ou ruim a contratação. O Thiago Mendes é um volante revelado pelo São Paulo, um pedido do Isso. Fernando Diniz, que já está aqui no Rio de Janeiro. Isso. A Paulinho, Hugo Moura, Esforço, Esforza, Carvalho. Matheus Carvalho, Tietê. Tietê. E tem ainda um garoto da Hugo base Moura. que é sensacional. Vamos lá. Aí o que eu botei lá? Eu não falei nem mal nem ruim do jogador e o pessoal já veio batendo. Por quê? Porque eles se ferem. Eu só botei o histórico. Gente, o Vasco está trazendo um jogador que na temporada 23-24 jogou 16 jogos. Na 24-25 jogou 4 jogos. Ou seja, em 2 temporadas, 2 anos, Praticamente não jogou. jogou 20 jogos e vem de uma lesão séria, 4 meses parado e 33 anos de idade. Na descrição, primeiro comentário fixo, os detalhes do Meu Gestor de Banca. Felipe Coutinho, registrado no BID, novo contrato, reúne condições para enfrentar o Botafogo. Show de bola. Léo Jardim, a novela acabou. Léo Jardim renova contrato com o Vasco até 2030. E de maneira direta, vamos até o Uruguai conversar com o jornalista, confirmando o interesse do Nacional na contratação do Pumita Rodrigues. Falamos sobre isso e trouxemos o jornalista no programa A Hora do Vasco. Exitosa para a gente buscar informações sobre saídas, né, e chegadas no Vasco, e começamos a nos movimentar aqui no canal A Hora do Vasco para trazer informações mais precisas para você que está aí do outro lado, você torcedor aí que está com a gente. Então, o Juan Lange, que é especialista em Nacional do Uruguai, tá? Morador de Montevidéu, acompanha o Nacional muito de perto, tem contato com todo mundo dentro do Nacional, até mesmo tem um interrelacionamento com o vice-presidente e presidente do Nacional do Uruguai, trouxe-me a informação sobre esse interesse do Puma Rodrigues. Só que esse interesse ele foge um pouco, né, do que vem sendo noticiado. Então a informação aqui é exclusiva e você vai entender como que funciona esse interesse. Muita gente está botando, o Nacional tem interesse no Puma. Tem, mas tem uma particularidade que só quem está aqui no A Hora do Vasco vai saber. Então, Juan, fala pra gente aí, por favor. Bom dia, como vai? Fala aqui Juan Lange, jornalista de Uruguai, para falar sobre Pumita Rodrigues, que interessa a time nacional de aqui de Uruguai. Nacional precisa urgentemente de laterais, lateral direito, como acontece com a posição de Pumita Rodrigues. Nacional tem Nicolás Rodrigues e Ancheta, 2 jogadores que não convencem muito a torcida, tampouco o técnico de Nacional Peirano, e temos um jogador, Morales, Lucas Morales, que agora foi para a Olímpia de Paraguai. Então, o Nacional precisa urgentemente de lateral direito, e algumas notícias, alguns jornalistas e mídias falam que Pumita Rodrigues se interessa ao Nacional, mas não seria neste período de passes, essa informação que eu tenho, mas Nacional está tentando
negociar com o Vasco para o final de ano, negociar com Pumita Rodrigues para o final de ano, que ele vence o contrato que ele tem com o Vasco, o 31 de dezembro de 2025. Essa é a informação que eu tenho de Nacional, mas o vice-presidente, que fala muito nas mídias e rádios e por el estilo, falou que ele não vai comprar laterais neste mercado de passes. Então, a opção de Pumita Rodrigues toma color, toma lugar no final do ano, não neste período de passes. Essa é a informação que eu tenho. Mando um abraço e vamos arriba. Tá, informações importantes, hein, Lineker? Muito, muito importante, né? Informação que o Puma se interessa ao Nacional, mas que o Nacional não vai fazer uma aquisição por nenhum jogador nesse momento, principalmente nessa janela de transferências, né? E pretende observar o final do contrato do Puma. O interesse é real, mas existem particularidades, né? Que traz uma informação mais detalhada. Então, o detalhe da informação do Puma foi dado, né? A gente tem aqui o detalhe bem específico. O Nacional está interessado no Puma. E daí? O Edu está interessado na Paola Oliveira. Então, quais são os detalhes dessa negociação? Não, o Nacional não tem poderio financeiro para essa janela. Observa a questão contratual do Puma para o final da temporada. Então, os laterais são posições escassas no Nacional. Então, o Puma... A questão do Nacional, Lineker, para mim ficou clara. Por que o Nacional não quer agora e só quer no final? Porque se ele quiser agora, ele vai ter que pagar uma multa rescisória que não é alta, porque o contrato está terminando. Mas teria que pagar um valor. Se esperar até o final do ano, o jogador está livre e não paga nenhuma multa rescisória. Por isso que o Nacional quer aguardar o final do ano. Exatamente. E segundo o Juan, né, o vice-presidente disse que não vai tentar contratar ninguém definitivo agora, né? Não tem barganha financeira, né? A situação não é muito simples de contratar um jogador do Brasil para o Uruguai, né? É uma transição incomum, mas vamos ver como que se porta, né, o Nacional nessa questão do Puma. Pode também pedir um empréstimo de 6 meses com o Vasco, pagando o salário do jogador para aliviar a folha salarial do Vasco. O Puma, que não deve ter um salário muito baixo, né? No somatório dos últimos 5 meses do ano, pode se dar também um valor interessante. Mas, enfim, essas são as últimas informações que nós temos direto do Uruguai. Cara, eu considero o Puma um reserva importantíssimo. Puma é um reserva que constantemente entra em campo. Eu posso te cortar rapidinho? Eu Pode. considero até um jogador importante com a lesão do Adson, que ele atua por ali, tá? Eu ia falar, né, ele joga adiantado, ele pode jogar substituindo o PH, ele pode jogar dobrando, né, ali na direita. Cara, ele é um jogador voluntarioso. O Puma é um ótimo reserva e que a qualquer momento pode virar titular também. Eu não abriria mão do Puma, honestamente. Eu sempre penso que o Vasco tem que ter um baita time titular, que ainda não tem, e um ótimo time reserva. No meio desse ótimo time reserva, o Puma tá dentro. O Puma tá dentro. Eu não abriria mão do Puma, não. Concorda que o Puma é um bom reserva? Ou, na tua opinião, ele deveria ser titular? Ou sequer estar no Vasco? Quero o seu comentário. Se inscreva... Bernardo, até em cima desse teu comentário aqui, que é muito pertinente, quem não viu o Moneyball, é bem legal também de acompanhar. Cara, eu digo o seguinte, não é fácil você trazer reforços para o Vasco nesse momento. Por que eu digo que não é fácil? Porque o Vasco, nesse momento, não joga as grandes competições. Então, hoje, para o atleta escolher o Vasco da Gama, ele não terá a possibilidade, vamos dizer assim, ele não tem a possibilidade de ir para outro clube que jogue grandes competições e em condições de ganhar. Tá? Não é nenhum demérito, não é nenhum... o Vasco não vai conseguir mudar esse status. Claro que vai, mas é a nossa realidade. Se nós encararmos a nossa realidade com os nossos olhos, eu tenho certeza que vai ser um futuro muito melhor pela frente.
A renovação do Coutinho e do Léo Jardim considero 2 reforços, 2 contratações. Kaká Stepan, concordo plenamente com você. Aliás, vou falar do Coutinho daqui a pouquinho, liberado, vai enfrentar o Botafogo sábado lá em Brasília. Agora, dentro das nossas possibilidades, eu sempre brinco, quem acompanha aqui o canal já me ouviu falar isso várias vezes. Eu brinco o seguinte, existem 2 mundos, isso serve para a nossa vida, o mundo real e o mundo ideal. O que é o mundo ideal? Era que o Vasco pudesse estar contratando grandes jogadores, brigando numa Copa do Mundo de Clubes, que nós já vivemos grandes momentos, topo de tabela, estar na Libertadores, voltar ao Campeonato Brasileiro, estar brigando no alto. Esse é o nosso mundo ideal. Nós temos que chegar lá. Mas qual é o nosso mundo real? Onde nós estamos? Nós estamos hoje no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, que vai voltar nesse fim de semana. O Vasco é o 13º colocado, 13 pontos ganhos, 2 acima da zona de rebaixamento, 7 do G6. Estamos na repescagem da Sul-Americana e não jogamos a Libertadores há alguns anos. Então, quando o jogador olha para esse cenário, ele vai fazer um peso na balança. O mundo ideal e o mundo real. Para o torcedor, mas assim, o jogador, ele avalia. Cara, eu vou para o Vasco. Baita história, sem dúvida nenhuma. Vasco é um gigante. Vasco tem uma história fantástica, de grandes ídolos. Legal. Pô, mas eu tenho a proposta aqui hoje do Fluminense. O cara vai para o Fluminense. Porque no Fluminense ele está brigando na parte alta da tabela, ele vai jogar Libertadores, imagina, né? Porque o time tem potencial D. Então, assim, hoje, ou sempre, o Vasco é menor que o Fluminense? Claro que não. Mas hoje ele está num nível técnico e financeiro hoje. Isso é cíclico. Torcedor não é para sempre. Não quer dizer que está carimbado e esquece. Agora, temos que arregaçar as mangas e trabalhar. É isso. É o tempo todo. Hoje, o Fluminense está na Sul-Americana igualzinho a gente, João Ricardo, com um diferencial só. Eles já estão nas oitavas. Mas no Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles ocupam a 6ª posição. Hoje estariam classificados de novo para jogar a Libertadores. E, por exemplo, o Fluminense foi para a Copa do Mundo de Clubes porque ganhou em 2023 a Libertadores. Então, se nós vivermos dentro de uma realidade, traçando um planejamento, pé no chão, mas com inteligência e buscando oportunidades, não vejo como essa renovação do Léo Jardim, a multa ter sido baixa, por exemplo. Entendeu? E se ele for embora, Rodrigo Oliveira, por 10 milhões de euros, é isso. Vida que segue. Obrigado, Léo Jardim. Essa bela imagem aqui vai para o arquivo e vida que segue. Vida que segue. E se não pintar essa proposta? Ou pinta, por exemplo, do Olympiacos da Grécia, ou do Trabzonspor da Turquia. Eu falei assim, não, para lá não quero ir. Sigo no Vasco. Por mais que eles paguem essa multa rescisória. É isso. Então, não necessariamente pintou a proposta, ele vai embora. Azevedo, tem cupom de desconto no implante? Rapaz, não, tem que conversar com o doutor Rafael Gamalho, hein? Podemos pensar nessa oportunidade, Gustavo Furtado. Rafael Gamalho, fantástico, tá ficando bom, tá acabando. Tirar essas casquinhas aqui, depois só crescer cabelo, coisa linda. Se aparecer quem pague 10 milhões de euros no Léo Jardim, eu pago Uber até o Galeão. Cara, eu acho que é isso. Essa discussão, para mim, ela já é uma página virada, é uma multa de acordo com a idade dele, com a perspectiva, mas o que eu entendo é, ele não renovou para sair, ou não tem uma multa baixa para alguns, porque ele quer ir embora. Pelo contrário, tanto que o contrato dele prevê aumentos salariais. Ele pode bater até perto de R$1 milhão se ele alcançar metas. Simples assim, entendeu? Então não é assim, não é ele renovou para ir embora. Não é mesmo. Se não for por amor ao clube, não precisa ficar no Vasco. Estamos precisando de jogadores com vontade de honrar a camisa. Marcha em foco. Sinceramente,
o Léo Jardim é um jogador que a gente não pode falar diferente disso. Ele honra a camisa do Vasco. Falha, como qualquer profissional falha. Mas ele honra, ele joga, ele salva o Vasco, tem grandes atuações. Então, não vejo nenhum problema em relação a isso, não. Comecei a live e esqueci. Thiago Mendes falou que precisava de 2 semanas para ficar 100%. As inscrições para a Sul acabam amanhã. Está fora do jogo, sabe de algo? Não. Gustavo, a questão toda é a documentação dele chegar. Simples assim. Porque não tem nada a ver em relação à forma física dele. Ah, mas teoricamente, para o prazo de jogo, ele está fora dessa fase. Ok. Mas, se ele precisa entrar em forma, ele não estaria pronto, não tem nem por que inscrevê-lo. Eu não sei, tem que olhar o regulamento da Sul-Americana, e eu não olhei, se por um acaso, não inscrever agora, já avançando para as oitavas, não pode mais inscrever. Acredito que sim. Acredito que você ainda possa inscrever até as quartas. Normalmente, as competições sul-americanas você pode fazendo trocas aí. Então, mas se o Vasco vai inscrever ele para repescagem e não pode jogar, não faz sentido, né? Faz o menor sentido. É isso. Vamos lá, o que mais? Felipe Coutinho, gente. Felipe Coutinho hoje foi julgado pela expulsão envolvendo o jogo com o Fortaleza, lembra aquela confusão com o Marinho e tal, não sei o quê? Enfim, ele foi expulso e hoje a suspensão dele foi convertida, né? Ele foi advertido apenas, já cumpriu a automática, logo joga normalmente contra a equipe do Botafogo sábado lá em Brasília. Ele, que inclusive vai vestir a camisa 10, vai ser o primeiro jogo dele com a camisa 10 do Vasco da Gama, então ele já estará à disposição do Fernando Diniz normalmente, já assinou 1 ano de contrato e vida que segue. Vasco tem negociações avançadas com Rafinha Alcântara. O Vasco da Gama está muito próximo de anunciar mais um reforço de peso para a sequência da temporada. Segundo a apuração, o clube carioca tem negociações avançadas com o meio-campista Rafinha Alcântara, de 31 anos, que está livre no mercado após deixar o Al Arabi, do Catar. As conversas vêm sendo conduzidas por Admar Lopes, diretor de futebol do Cruz Maltino, que vê em Rafinha uma peça experiente e com bagagem internacional capaz de elevar o nível técnico do elenco comandado por Fernando Diniz o Meia, com passagens por Barcelona, PSG e Seleção Brasileira, já demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro e vê com bons olhos a chance de defender o Vasco. Rafinha vê com bons olhos o projeto do Vasco e a oportunidade de retornar ao futebol brasileiro após mais de uma década atuando na Europa e no Oriente Médio. Revelado pelo Barcelona, o Meia também tem passagens marcantes por clubes como Celta de Vigo, Inter de Milão e Paris Saint-Germain, além de já ter defendido a seleção brasileira. Internamente, a contratação de Rafinha é considerada estratégica por agregar qualidade técnica, experiência internacional e versatilidade ao meio de campo vascaíno. O jogador atua tanto como segundo volante quanto como meia mais avançado. A torcida vascaína, que já se empolgou com outros nomes sondados e contratados recentemente, como Edwin Cetré, agora vive a expectativa de mais uma contratação de impacto que pode elevar o patamar do elenco para o restante da temporada.